vamos chamar agora a Kylie Patrick. A Kylie trabalha no desenvolvimento, introdução e avaliação de programas de gerenciamento de risco da fauna ao redor do mundo desde 2003. Ela é autora de material guia publicado pela Associação Australiana de Aeroportos e coautora da Estratégia Nacional de Gerenciamento de Risco da Fauna para o Departamento de Defesa Australiano. Desenvolveu e é responsável pelos programas de treinamento da ASURE, já aplicados em vários locais na Austrália, Nova Zelândia e Ásia. Olá, boa tarde. Eu gostaria de começar com um agradecimento aos organizadores pelo convite e por esse evento bem importante. Obrigada. O gerenciamento de colisões com fauna nos aeroportos tem muitos elementos essenciais, né? E hoje eu vou falar principalmente sobre a importância de comunicação eficaz dos perigos nos aeroportos. Tá bom, vamos fechar o dia, né? Primeiramente, eu vou apresentar informações sobre o tipo de perigos que devem ser comunicados. A seguir, eu vou falar sobre quem deve comunicar perigos, né? Quem tem essa responsabilidade. E eu vou explicar quais canais de comunicação são disponíveis e devem ser usados. E depois disso, eu quero falar sobre por que é importante que a língua da comunicação de perigos seja padronizada. E, finalmente, eu vou falar sobre como e por que treinamento é importante. Os operadores da aviação civil em todo o mundo são obrigados a fornecer informações precisas e atuais dos aeroportos para as tripulações. E inclui não apenas informações operacionais do aeroporto, como pistas ativas, por exemplo, mas fauna também. E isso é detalhado no anexo 15 da ACAO. Então, o que constitui um perigo? Geralmente é uma combinação de espécies, números, atividades de aeronaves, etc., incluindo indivíduos ou bandos, pequenos ou grandes, em áreas de movimento de aeronaves, indivíduos ou bandos, pequenos ou grandes, em trajetórias de voo de aeronaves, indivíduos ou bandos, pequenos ou grandes, em qualquer local dentro ou em área adjacente ao aeródromo que seja considerado como uma fonte de perigo. A definição de um perigo não é simples, não é preto no branco, é dependente de vários fatores. Vamos olhar alguns exemplos. Um perigo pode ser um pequeno número de pássaros no pouso antes de cabeceira da pista, ou grandes bandos voando no espaço aéreo geral do aeroporto, e a gravidade do perigo depende da direção de voo do bando, né? Um perigo também pode ser grandes bandos de pássaros nas pistas ativas. Neste exemplo tem gaivotas. E nos aeroportos que são localizados nas áreas litorâneas, gaivotas podem usar o aeródromo como um refúgio durante clima inclemente. O que está acontecendo aqui? Animais mortos ou vivos nas pistas ativas é um perigo. Além da óbvia questão de Foreign Object Debris, aves mortas podem atrair aves carniceiras, scavengers, como urubus, que podem se tornar um risco de colisão grave. Isso me lembra um incidente que aconteceu no aeroporto de Marselha, na França, em 1998, eu acho.
é quando uma carcaça de um ouriço, eu acho que é ouriço em português, em inglês, hedgehog. Ouriço? Obrigada. A carcaça de um ouriço morto no final da pista tinha atraído um pequeno bando de gaivotas. Um Air France A320 atingiu vários pássaros durante a decolagem, destruindo o motor direto, e o piloto interrompeu a decolagem. Depois do incidente, a Air France levou o aeroporto, que foi administrado pelo governo, ao tribunal, e o juiz ordenou o governo pague 850 mil euros à Air France e mais 2 milhões de euros para 5 empresas de segurança que pagaram após o acidente. Então, esse tipo de perigo pode ser perigoso e muito caro também. Às vezes, só um pássaro grande perto das áreas de movimento de aeronave pode ser um perigo. Depende de espécies e o que ela está fazendo. Bandos de tamanho médio no ar próximos das áreas de movimento de aeronave é um perigo também. Neste caso, a atividade de corte da grama estava expondo insetos para os pássaros se alimentar. Aliás, esse tipo de perigo pode ser evitado facilmente, mais ou menos, quando o horário de corte da grama considerar os horários de movimentos de aeronaves. Ou mesmo quando o corte da grama é feito durante as noites. Com certeza, cortar a grama à noite tem restrições operacionais, sem dúvida. Mas é uma opção que deve ser considerada na circunstância certa. Bandos enormes, como neste exemplo de morcegos, no espaço aéreo sobre ou perto do aeroporto, particularmente quando o bando cruza caminhos de chegadas e partidas de aeronaves. Grandes bandos de pequenos pássaros nas pistas ativas. Neste caso, vemos um bando de aves chamado Dunlin, que tem uma massa corporal inferior a 70 gramas, que procuravam refúgio no aeroporto durante a maré alta. Então, esse tipo de perigo acontece com frequência. Então, existe uma grande variedade de situações que podem ser consideradas perigosas. É importante lembrar que cada situação é diferente e depende de fatores como quantidade de movimentos de aeronaves, espécies, clima, etc. Mas temos razão em assumir que toda e qualquer ave sobre a pista, no solo ou em voo, deve ser comunicado como um perigo. Nesta situação, provavelmente sim. Especialmente se considerarmos que a massa corporal do urubu é o quê? 2 quilos, mais ou menos? O piloto deve ser informado que há um urubu sobre a pista e que a tripulação deve aguardar até o perigo passa ou até o controlador de fauna pode dispersar. Um urubu pode ser considerado um perigo, mas que tal uma andorinha assim? Tem uma massa corporal inferior a 20 quilos, imagina, 20 gramas, bem pequeno. Valeria a pena adiar uma aeronave por isso? Provavelmente não. Mas se fosse um bando dessas andorinhas, como você responderia a esta situação?
A identificação do périgo realmente não é simples e deve considerar muitos fatores, mais que só que tipo de espécies. Então, como equipes em aeroportos, controladores de tráfego aéreo, pilotos podem saber qual é o risco e como devem priorizar ações mitigadoras, né? Como eles sabem o que é um perigo de colisão? Treinamento. Isso é bem importante e eu vou falar mais sobre isso em um momento. Agora, eu quero falar sobre quem está comunicado. Os riscos de fono geralmente são comunicados entre tripulações, equipes de segurança de aeroportos, controladores de tráfego aéreo, biólogos, controladores de fauna. E deve-se notar que muitas vezes o pessoal de segurança ou os biólogos assumem o papel de controlador de fauna. Depende do país, depende do aeroporto. Mas todos não podem falar diretamente com todos, né? Por exemplo, geralmente ninguém, exceto os controladores de tráfego aéreo, fala diretamente com as tripulações de aeronaves. Portanto, a comunicação de um perigo é um esforço cooperativo. A maneira, a forma como os perigos são comunicados depende em grande parte do tipo de perigo, a gravidade do perigo e dos canais disponíveis. E esses tipos de canais disponíveis para a comunicação de riscos geralmente incluem comunicações radiodiretas, serviço automático de informações de terminal, aviso a aeronavegantes, informações aeronáuticas e existe também um reporte de condição de aves observadas, Birdwatch Condition Reports. Vamos começar com comunicações radiodiretas. Isso geralmente tem o controle de tráfego aéreo na posição-chave. Tripulações conversam diretamente com o controle de tráfego aéreo e vice-versa. O pessoal de segurança também fala diretamente com o controle de tráfego aéreo e vice-versa. E dependendo do aeroporto, os biólogos e controladores de fauna falam diretamente com o pessoal de segurança, que transmitem informações para o controle de tráfego aéreo, se necessário. Mas eles podem falar diretamente com o controle de tráfego aéreo, especialmente quando eles precisam solicitar permissão para entrar a pistas e outras áreas de movimentos de aeronaves. Agora, vamos ouvir um exemplo recente de um aeroporto australiano que tem grandes problemas com grandes bandos de morcegos no aeródromo ou sobre o aeródromo durante as noites. A transmissão é em inglês australiano, mas fornece uma transcrição em inglês e português para que todos entendam. Tá bom, vamos lá. The flock of bats just flew past the tower from west to east, unsure of whether proceeding through the centre or not. So, Take up all action, cover. okay, 493, runway 01, winds easterly at 7 knots, clear to land. Quick land, okay, 493. Such is disclosed. Roger. Thank you. There's a tag back on 557 ready. On a 557%. On a 637, full departure set. Climb 637, set. Alright, the duty to Singapore 245, heavy island, 01. Singapore
Singapore 245 heavy, Brisbane tag. They continue approach runway 01. Singapore 245 heavy. Singapore 245. For information, there's been several big flocks of bats being sighted. They've been proceeding from the west to the east. Unsure of exactly where they are at the moment, but they've sighted up to about the last 30 seconds. Thank you. And Beckett, 493, we didn't spot them until just above the threshold. We get a whole bunch. Okay, that's 493, understood, thanks. Yeah, and there's a lot. It's hundreds of them crossing the threshold. Okay, 493, understood. And was it in the flare when you actually hit them? Correct, Beckett, 493. Okay, 493. Great. Singapore 245, you copy the comments? Okay. Singapore 245, you have to continue approach, or would you like to miss approach? We can continue approaching. There is no problem with you. Singapore 245, no problem with me. The wind is easterly at 5 knots. Runway 01, cleared to land. Cleared to land, Singapore 245. Plus 557 will be conducting a runway inspection by your departure. So 557. Just 487. Just approaching to Brisbane Saginaw, a short delay for you. Will be conducting a runway inspection due to bat strikes. 47. Jack, 12, company up and I got that region runway 01. When available, 2-3 bat carcasses. Car 12 and company behind the landing A330 at Alpha 9 into runway 01 behind. One landing A330 and runway 01 behind 12 and company. Business Saginaw, just up 74. Just 74 Brisbane Saginaw, continue approach runway 01. You can expect delayed clearance. There's been several large flocks of bats which have proceeded from the west to east through final and the runway center line. A couple have been struck by proceeding arrival, so the runway's being inspected and those carcasses are removed now. Continue, copy, just up 74. Singapore 245, contact ground 121.7. 121.7, then to be encountered one bird strike just in the vicinity of the threshold. Singapore 245. Então, devo dizer que esse animal, o morcego, é uma das espécies mais perigosas em muitos aeroportos australianos. Não só por causa do tamanho, cada morcego tem até 1 quilo, mais ou menos, e nem por causa dos bandos grandes, que podem ultrapassar mais que 100 mil indivíduos. Mas porque eles não respondem para qualquer método de dispersão tradicional e eles não usam o aeródromo. Eles não usam para alimentar ou descansar. Por isso, o gerenciamento deles pelo aeroporto é bem difícil, é muito complicado. A melhor coisa que o aeroporto pode fazer, pelo menos, é monitorar os movimentos e comunicar os riscos. Então, com o que acabamos de ouvir, podemos concluir que a transmissão tinha boas mensagens de alerta, informando ao controle de tráfego aéreo que existe um perigo. Essa foi boa. E boa disseminação de informações de perigos pelo controle de tráfego aéreo. Esse foi ótimo também. E boa resposta de equipe de segurança na coleta de resto de morcegos. Esse foi muito, muito rápido. Mas existe falta de treinamento de tipos de perigos e a mitigação de colisões. Singapore 245 deveria ter realizado a aproximação pedida,
O controle de tráfego aéreo deveria recomendado fermamente ao Singapore 245 a realização do procedimento de aproximação pedida. E mais importante, ninguém assumiu responsabilidade para evitar a segunda colisão. Singapore 245 disse, tá bom, obrigado pela informação, se você está feliz, vamos prosseguir, e o controle de tráfego aéreo, eu não tenho problema, se você quiser, vocês podem. O problema é uma batata quente. E essa confusão ocorre por causa de falta de treinamento. E, portanto, a falta de compreensão do problema. Ok, vamos olhar agora no Serviço Automático de Informações de Terminal, chamado ATIS em inglês. Esse serviço é a provisão automática de informações atuais e de rotina para que cheguem e partam a aeronave durante um período de 24 horas. E inclui coisas como visibilidade, pista em uso e a presença de fauna também. Vamos ouvir alguns exemplos. Frankfurt information like Met report time 1220. Expect ILS approach runway 25 right or 25 left. Runway and use 25 right and 25 left and 18. Attention. Flock up birds in the vicinity of the airport. Transition level 70. Wind 320 degrees 10 knots. Wind runway 183. E em Madrid. Muitas informações, né? Esse tipo de comunicação tem restrições, como os números das palavras usados para descrever o perigo. Mas é uma maneira eficaz de alertar as tripulações de perigos graves e imediatos. Um dos métodos mais comuns de comunicação de perigos é o aviso a aeronavegantes, ou em inglês NOTAM, Notice to Airmen. É um aviso contendo informações importantes de condições ou alterações em qualquer instalação, serviço, procedimento ou perigo aeronáutica, incluindo, por exemplo, pistas fechadas, qualquer restrições e a presença de fauna. Geralmente, o perigo é de curto prazo. Pode ser algumas horas, um dia, uma semana só. E existe também aviso sobre neve, snowtan, sobre cinzas vulcânicas, ashtan, e sobre aves, burtan. Eu falarei sobre burtans com mais detalhes em um momento, mas primeiro vamos explorar alguns exemplos de NOTAMs. As informações de risco de fauna em NOTAMs são muitas vezes vagas e não fornecem ao piloto qualquer informação útil para evitar uma colisão ou mesmo para saber o que procurar. O primeiro exemplo aqui, o risco elevado de colisão com aves, é completamente inútil. Se você fosse o piloto, o que você faria com essa informação? O que você poderia fazer com essa informação? Quase nada. Com o segundo exemplo sobre cangurus, o piloto sabe o que procurar, né, cangurus, mas onde no aeródromo? Isso é importante, especialmente se o área do aeródromo é grande, é enorme. O terceiro exemplo é melhor, com informações sobre a posição do perigo, qual pista, qual altitude,
etc. Mas quais são as espécies? O exemplo final é muito bom, porque inclui tipo de pássaro, altura, a posição específica. As aeronaves de chegada sabem exatamente o que procurar e onde, e as aeronaves de partida sabem que o risco provavelmente não se aplica a elas, mas, pelo menos, elas podem ficar alertas. Existe um NUTAM especializado para comunicar presença de aves, chamado BirdTam. É baseado na atividade observada de aves, análise de informações radar, se disponível, ou movimentos previsíveis de aves. É usado por alguns países, mas isso não é um termo oficial da ICAO. Na Holanda e Bélgica, a European Space Agency estabeleceu um sistema que fornece informações e previsões quase em tempo real sobre movimentos de pássaros numa grande escala. Inclui medidas de densidade de pássaros, previsões e perfis de altitude. Esta informação é usada pelas forças aéreas da Bélgica e Holanda para criar e disseminar BirdTams para seus pilotos, permitindo os pilotos ajustar as suas operações e evitar colisões, ou pelo menos minimizar o risco de colisão. E você pode ver neste exemplo aqui, que mostra celulares de atividade. Vermelha é pior, é severa. E geralmente BirdTams estão válidos por algumas horas só. É muito útil em áreas com movimentos em grande escala de aves migratórias e nas áreas que têm acesso ao radar. Agora, vamos olhar como os perigos permanentes ou de longo prazo são comunicados, usando informações aeronáuticas. Emitido pelas autoridades aeronáuticas, é publicado 2 ou 4 vezes por ano, depende do país e a regulação. As informações aeronáuticas contêm informações de longo prazo essenciais para a navegação aérea. E geralmente as informações incluem mudanças com pouca frequência, por exemplo, características físicas do aeródromo. E as informações aeronáuticas geralmente incluem observações sobre perigos de fauna. No entanto, a utilidade da informação varia consideravelmente. O primeiro exemplo aqui é provavelmente a notificação mais comum nas informações aeronáuticas. Mas, essencialmente, o aeroporto pode cumprir o padrão, que eles forneceram um aviso de perigos, mas a informação é vazia, né? E não fornece ao piloto nenhuma informação útil para atuar. O segundo exemplo é semelhante ao primeiro, com a exceção de que o aviso de perigos sobre morcegos identifica um horário vago, crepúsculo. Mas não identifica onde eles estão sobre o aeródromo ou a altitude. O terceiro exemplo é mais útil, porque fornece os tipos de espécies, neste caso pombos e pelicanos, e a posição. Então, o piloto sabe o que procurar e onde. O quarto exemplo fornece informações muito mais detalhadas sobre o que procurar e onde obter mais informações.
Então, se você fosse piloto, qual aviso você preferia? O último canal de comunicação que eu quero falar é Birdwatch Condition Reports. Isso é derivado do programa BASH, é usado pela Força Aérea Norte-Americana como uma ferramenta de previsão. Reportes usam previsões de movimentos de pássaros com base em dados recebidos da NEXRAD, o Sistema Nacional de Radar, e também previsões de Serviço Nacional de Meteorologia, modelos de previsão de pássaro migratória e modelos de previsão de ave. Então, é um aviso bem informado. E o resultado é assim. Identifica áreas de baixo e alto risco e, essencialmente, ajuda as tripulações a planejar os voos. E isso não é um conceito ou requisito oficial da ICAO. Um tipo de Birdwatch Condition Report diferente é usada em alguns aeroportos australianos, mas a informação não é baseada em dados do radar, é baseada em dados coletados durante monitoramento. E esses reportes são usados para complementar os NOTAMs, para perigos significativos, fornecendo informações muito mais detalhadas sobre as opções para redução de risco de colisão. Com o exemplo aqui, onde grandes bandos de morcegos transitam sobre o aeródromo cada noite, no período crepúsculo entre abril e junho. Os relatórios são usados para fornecer aos operadores de aeronaves detalhes específicos sobre o horário, a altitude, a duração e a localização do bando. E os reportes fornecem recomendações específicas sobre como minimizar o risco de colisão. Portanto, este conceito é particularmente útil para os movimentos previsíveis, como mostrado pelo morcegos. Ok, então falamos sobre os diferentes canais disponíveis para comunicar os perigos. Gostaria de falar agora sobre como esses perigos são comunicados e mais especificamente sobre a língua usada. Geralmente, sem comunicação clara, onde a língua é padronizada, por exemplo, como o alfabeto fonético, a confusão é inevitável. Ground car 5. Margaret. Got a couple of Eagle from a threshold of 10. So you have a couple of vehicles on the threshold? Just like turning those. Right, so do we have to set this aircraft around? Well, I'm not sure if that may move, but the aircraft may fly straight over the top of them. November Tango, Roger. I'm not sure what's going on here, so go around. Então, gostou? Vehicles são palavras muito semelhantes em inglês, né? Felizmente, nada mal aconteceu neste caso. Antes de falar sobre como a linguagem de perigo de fauna poderia ser padronizada, vejamos outro tipo de risco de aviação, o exemplo da meteorologia. Meteorologia, uma palavra terrível em português. Neste caso, é utilizada linguagem clara e padronizada que descreve o perigo e a intensidade. Radars e previsões são usados para entender, antecipar e rastrear
périgos. E as respostas de tripulações a périgos criados pela meteorologia envolvem solicitação ou execução de várias ações diferentes para evitar celulares de mau tempo e outros fenômenos significativos também. E além de EITAS e NOTAM e outros canais de comunicação, os pilotos têm acesso a vários serviços de informação meteorológica. Que palavra? Então eles ficam bem informados sobre esse risco, né? Eles podem tomar decisões boas. Vamos olhar em mais detalhes no tesouros de vento, ou em inglês, wind shear. Reportes sobre wind shear geralmente incluem, pelo menos, uma avaliação de intensidade, né, leve, moderada, forte e severa, e esses termos são bem definidos. Informações quantitativas relacionadas às variações de velocidade e direção do vento em altitude do solo e altitude do fenômeno adverso em observação. Reported by preceding same type aircraft, 30 knot fluctuations in ground speed, 50 degree fluctuations in direction. Caution, large undershoot wind shear, advise intentions. Victor Bravo Charlie, going round. Victor Bravo Charlie. Então, com essas informações, os pilotos podem tomar decisões baseadas em critérios concretos, né? E isto pode ser aplicável aos perigos que a fauna oferece à aviação. Por que não? Só exige uma coleta efetiva de dados e uma comunicação clara desses dados usando uma língua padronizada. Quando nós pensamos em como devemos padronizar a linguagem para os perigos da fauna, primeiramente precisamos considerar quais são as informações que o piloto precisa. O que, em geral, seria uma avaliação de intensidade de presença de fauna para determinar a probabilidade de colisão, né? Leve, moderada, forte, severa. Uma posição e altitude do perigo, uma descrição do perigo e uma ideia sobre a direção de deslocamento das aves. Agora, vamos ouvir alguns exemplos de comunicações claras e bem informadas sobre perigos de fauna. Charlie, traffic and dash out on final. Mile 1, wildlife hazard, almost certain strike threat on landing runway 19. Large flock of white ibis, about 3 miles on approach to runway 19, about 9,000 feet, level and circling. Grass Cutter 1, Victor Bravo Charlie, copy. Bird sighted. We're now circling for runway 05. Grass Cutter 1. É bem simples, mas eficaz, né? E essa transmissão tem todos os elementos essenciais que o piloto precisa, incluindo comportamento. Victor Bravo Charlie, hazard alert, wildlife. Almost certain strike threat, large flock of medium-sized flying foxes. Crossing runway 01 threshold, approximately 100 feet your left to right. Previous aircraft reported numerous strikes, advise intentions. Victor Bravo Charlie, going round. Victor Bravo Charlie. É uma transmissão muito boa, né? Ok, para terminar, eu disse mais cedo que o treinamento é importante para todos entenderem como identificar um perigo e como responder a ele. Muitas vezes, o treinamento de controladores de fauna é o foco,
mas o treinamento deve ser fornecido para todos que são envolvidos na mitigação de colisões, incluindo pilotos e controle de tráfego aéreo também. Hoje eu não tenho muito tempo para elaborar os detalhes de treinamento. Na verdade, eu poderia falar por mais 1 hora só sobre isso. Mas, em geral, esse treinamento deve incluir o que é um perigo, como identificar perigos, como comunicar perigos, como responder perigos e como priorizar os perigos. Treinamento sobre o que é um perigo de fauna deve incluir, pelo menos, o que é uma colisão, por que e como as colisões acontecem, quais são as consequências de colisões e quais são as demandas legais. Treinamento sobre como identificar perigos deve incluir a identificação de aves, o que constitui um perigo e o que contribui para aumentar o risco, para corte da grama, maré alta, por exemplo. E treinamento sobre como comunicar perigos deve incluir como usar os canais de comunicação disponíveis, quais são os canais e como usar eles, como escolher o canal certo na circunstância certa e como usar a linguagem padronizada. Treinamento sobre como responder aos perigos deve incluir como identificar quais ferramentas e técnicas devem ser usados em diferentes circunstâncias, como identificar a severidade e como recomendar ações, como saber quando atrasar decolagens ou pousos para evitar colisões. E, finalmente, treinamento sobre como priorizar perigos deve ajudar a responder quais são as prioridades das aves, quais são as prioridades do tempo, quais áreas no aeródromo devem ser priorizadas e quais ferramentas devem ser priorizadas. É isso. Como vocês podem ver, o assunto é complexo, tem muitos níveis, né? Mas não é impossível gerenciar bem. Espero que esta informação seja útil para vocês e eu estou feliz em responder qualquer pergunta ou dúvida que vocês tenham. Em inglês ou em português? Pode escolher. Obrigada. Pessoal, perguntas, por favor, levantem a mão. Talvez todo mundo quer ir para casa. Português? Boa tarde. Vou em português para facilitar os colegas. Se vocês têm alguma medida eficaz contra os morcegos para afugentar, você falou que as tradicionais não funcionam, então quais seriam algumas medidas que talvez funcionem para os morcegos? Obrigada. Boa pergunta. Quase nada. Porque os morcegos durante os dias ficam nas áreas como as florestas, por exemplo, e só passa sobre o aeródromo cada noite. Então, o período de risco é bem curto. Depende do tamanho do bando. Pode ser 5 minutos, pode ser 20 minutos. Então, porque eles não usam o aeródromo, os morcegos, o aeroporto não pode fazer nada diretamente. E, com frequência, eles trabalham com as autoridades ambientais para monitorar as áreas que os morcegos dormem.
para entender melhor quantos e o movimento, a direção de voo. Diretamente, gerenciamento direto é quase impossível com elas. Bom, boa tarde, excelente palestra. Acho que chamou a atenção para uma coisa que é recorrente no caso brasileiro. Eu gostaria de perguntar assim, na Austrália como funciona essa questão da comunicação com a torre, fazendo um contraponto no caso brasileiro, em que a gente tem torres que são operadas por civis e torres que são operadas por militares. E a gente tem observado que às vezes a comunicação ela não se dá de uma forma transparente, eventualmente até para o operador do aeroporto, né? Então, trazendo esse exemplo muito bem colocado, né, essas formas de comunicação, eu gostaria de saber como que funciona isso na Austrália, em outros casos, para a gente tentar aplicar no caso brasileiro e, eventualmente, diminuir essa discrepância, às vezes, de informação ou de comunicação da torre para o operador, né? Porque muitas vezes você tem uma ação que precisa ser tomada no âmbito do aeroporto, mas que depende de uma informação da torre que recebeu ou que comunicou diretamente com a aeronave e que essa informação não chega clara para o operador aeroportuário para que ele tome alguma ação. Como que é o caso na Austrália, alguns exemplos, só para a gente poder trazer isso aqui para o nosso caso. Claro. Felizmente, na Austrália, o controle de tráfego aéreo é civil, quase em todos os casos, com a exceção com, eu acho que 3 aeródromos que têm militar e civil operações. E eles têm esse problema também. Isso é melhorando porque o operador civil faz muitas reuniões de comitê de fauna dentro do aeroporto e geralmente eles incluem o representação do militar, né? E não é ótimo, mas é melhorando. E eu acho que por belos aeroportos lá, isso é a melhor coisa para fazer. É bem devagar, mas movendo na direção certa. Não é fácil, né? Não é um magic wand. Só comunicação. E elas precisam ficar abertas e transparentes. E isso é bem difícil, eu entendo. Mais alguém? Uma pergunta? Boa tarde, meu nome é Fábio, prazer. Tipo assim, eu observei algumas contradições, digamos assim. No primeiro momento, né, o operador de torre especificou muito, né, aí o piloto ocorreu erro de misunderstanding e saiu da fraseologia padrão, né. Também pode acontecer um grave acidente com a aeronave ou uma remetida inadvertida ou um pouso inadvertido. A senhora não acha que é importante manter a fraseologia padrão nesses casos, tipo, ou até mudar, não sei, a legislação, especificando, dando alguns exemplos de aeronaves mais comuns de ocorrer no aeródromo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o piloto é a autoridade máxima, né, da aeronave. E o operador de torre, indo além da sua área de atuação até a jurisdição, isso também não seria um problema? Tipo assim, o senhor tem que remeter agora, imediatamente. Tipo, com relação até uma coisa que mudou recentemente no Brasil, foi com relação a teto e visibilidade. O operador de torre, o meteorologista, não fecha mais o aeródromo por causa do teto, né? O piloto decidiu, porque tem um ponto de vista diferente. Um ponto de vista é o do piloto e o outro ponto de vista é da torre, né? Bom, é isso. Tá? Muito obrigado. Segunda pergunta primeiro. Você tem razão. O piloto tem a decisão final, sem dúvida. Isso acontece em todos os países, eu acho. Mas o controle de tráfego aéreo, com a equipe de segurança e outros operadores do aeródromo, precisa dar informações para o piloto
para ele ou ela tomar a decisão certa e bem informada. Então, tem razão, o piloto tem no final decisão. O primeiro exemplo foi sobre a linguagem, né? E não existe, na minha opinião, eu acho que não existe qualquer país que tem uma regulação sobre a linguagem de pérego de fauna. Isso não existe. Então, você tem razão também. Precisamos desse, para evitar confusão. Mais alguma pergunta? Mais ninguém? Última chance. Leva lá, Weber, por favor. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma observação para responder ao FUED. No aeroporto de Guarulhos, a gente vem trabalhando bastante essa questão da comunicação da equipe de segurança operacional e meio ambiente com a torre de controle. Então, hoje a equipe ela já atua muito informando a torre e a torre também demandando questões à equipe de meio ambiente, que eles chamam de Safety 1, né? Nessa questão da comunicação. Mas, sem dúvida nenhuma, como falou a Kylie, não é fácil. A gente tem que fazer reunião, tem que esclarecer, e às vezes uma terminologia que a gente usa não é adequada sob o ponto de vista da aviação, como a gente fala, pista impraticável por questões de fauna. Não podemos usar essa terminologia. Então, a gente vem trabalhando essa questão junto ao operador de tráfego aéreo, né? E eu acho que os resultados são bons. Muito a melhorar ainda, mas a experiência tem mostrado que a gente tem obtido resultados com isso. Parte da equipe está aqui, ela sabe bem, vive isso no dia a dia, e é o tempo todo essa questão de comunicação aí com o pessoal e os controladores. Obrigada. Ótimo. Isso é bom. Eu nunca vai dizer isso é fácil. Sempre é difícil. E como eu disse mais cedo, é um esforço cooperativo. É realmente cooperativo. Sem esse, não vai funcionar. Bom, pessoal, agradecer a Kylie. Ela mudou para o Brasil um tempo atrás, aí teve a oportunidade de participar hoje com a gente aqui. Também, meu querido. E só para comentar um pouquinho, né, que a gente sempre tenta puxar alguma coisa, o colega falou ali da decisão final do piloto, a decisão normalmente é do piloto e tem que ser assim. O problema é que o piloto não é super-homem e ele tem que ser treinado para que ele saiba que ele não é super-homem. Tem relatório de incidente nosso que o cara queria avistar um carcará a 2 km de distância, não dá, ele tem que ouvir o que a torre falou, né, e parar a operação. E essa situação que ela falou aqui é exatamente isso. A gente pediu para ela falar sobre esse assunto dessa maneira, e para isso dar certo, a gente precisa se integrar. E essa integração ela vai desde o topo. Essa integração ela é ANAC e DSEA, né? E de lá para baixo. Claro, no nível tático, como a iniciativa da GRU aí, né? Claro que cabe um termo de cooperação, de ajuste ali, mas isso vai acontecer de uma maneira mais nacional e mais fácil se essa integração, em termos de risco de fauna, vier do topo, ANAC e DSEA, porque a gente é o único país do mundo que tem 2 autoridades na aviação civil. Tá bom? Muito obrigado, Kylie, de coração. Pessoal,